Oi, gente, vamos começar essa live. Esperar vocês entrarem, né? Enquanto vocês ainda estão recebendo as atualizações, tudo certinho, vou começar com uma oração até vocês chegarem, tá bom? Então, feche seus olhos, onde vocês estiverem, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa manhã na sua presença, por mais esse sábado abençoado que o Senhor está nos dando. E Jesus, nós te pedimos que tudo que for dito aqui venha ser para o nosso crescimento, para que essas noivas, esses noivos tenham um casamento abençoado, um casamento econômico que vai caber dentro do bolso deles, sem que eles precisem entrar em dívidas. Jesus, que o Senhor abençoe a cada um que estiver assistindo essa live e que o Senhor possa mudar e moldar a nossa vida através dessa live. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar. Se você me acompanha aqui na live, as meninas também do grupo que depois vão assistir, vocês sabem muito bem que a gente fala muito sobre o planejamento, sobre se preparar, sobre saber o que está fazendo. Então hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre por onde começar, né? Quais são os passos e por onde começar na organização do seu casamento. Vocês sabem que eu sempre tenho uma colinha aqui, né? Porque eu esqueço as coisas, então vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas, também podem deixar aí na live, ou se você estiver assistindo depois, também pode deixar lá nos comentários que a gente vê tudo, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero começar a fazer para você, você não precisa responder, só pense nisso, tá? Por onde começar? Então, você sabe por onde você deve começar na organização do casamento? O que você deve fazer, né, na organização do seu casamento? Você sabe qual é o primeiro passo que você precisa fazer? Quando a gente decide, né, se casar, a primeira coisa que vem na nossa mente é por onde começar, o que fazer, o que dá certo, o que não dá certo, ou ainda, além de o que dá certo, a gente pensa o que é certo fazer, né? Então, vamos partir do ponto de por onde começar, tá? Outro dia a gente fala o que é certo o que não é certo. E se existe isso de certo e errado numa cerimônia. Então, a gente vai começar falando aqui de 5 passos de por onde você começar a sua organização e com isso você conseguir ter um casamento econômico. Porque quando você quando você planeja, você economiza. E isso é em tudo na nossa vida, não só na organização do casamento. Mas aqui, tratando-se disso, eu vou te dar 5 passos, 5 dicas, você nomeia do jeito que você quiser, mas 5 passos de como você começar a organização do seu casamento e com isso você conseguir ter um casamento super econômico, conseguir casar com R$3.000, conseguir fazer a sua festa e a sua cerimônia de uma forma que caiba dentro do seu orçamento, tá bom? Então, vamos lá, pega papel, pega caneta e anota tudo que foi dito aqui, que eu sei que vai te ajudar muito, tá? Gente, se vocês tiverem dúvidas, já falei, né? Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Então vamos lá. Primeira coisa, o primeiro passo que a gente precisa fazer na hora de organizar o nosso casamento comece pelo seu planejamento financeiro. Muitas pessoas, quando começam a organizar o seu casamento, se esquecem que, né, o que vai pagar todas as contas é o dinheiro. E o que vai fazer realmente o seu casamento acontecer é o dinheiro, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer na organização, na hora de organizar o seu casamento, é o planejamento financeiro, tá?
Então, a gente já fez uma live sobre isso. Se você me acompanha e não viu essa live, vai lá ver ela depois. Que lá a gente fala só sobre o planejamento financeiro. A gente fala como é, o que faz e o que é importante ter no planejamento financeiro. Isso é essencial você assistir para você já fazer esse primeiro passo, que é o planejamento financeiro. Mas o planejamento financeiro, ele é a base, ou melhor, ele é o volante, né, da organização do seu casamento. Por que ele é, Marcela, o volante da minha organização? Porque a partir do momento que você tem o seu orçamento definido, aí é que você vai conseguir fazer os outros passos, vai conseguir definir o que é o valor de cada coisa, e aí você vai começar a procurar, né, os fornecedores, procurar o seu vestido, local, enfim, através do valor que você tem disponível para gastar. Então, quando você já deixa definido quanto você vai gastar e quanto você vai gastar em cada coisa, isso vai dirigir todo o resto do seu planejamento. Dificilmente, quando você não tem um planejamento financeiro definido, dificilmente você vai conseguir fazer com que a sua organização flua. Então, eu não sei, eu vou fazendo as coisas e aí vou vendo quanto eu estou gastando. Geralmente isso não funciona. Geralmente não funciona. Se você não tem um orçamento definido, não funciona você só ir lá e ir fazendo e ir gastando. Por quê? Por que não funciona? Porque geralmente você vai gastar mais do que você deve, ou você vai ficar totalmente perdida, né? Sem saber se o que você está gastando com aquilo é justo, ou se o que você está gastando ali é necessário, entende? Então, quando você não tem um orçamento definido, sua organização ela não vai fluir, ela não vai funcionar. Por quê? O planejamento financeiro é a base, é o volante da sua organização. A primeira coisa que você deve fazer é planejamento financeiro. Então, faça o seu planejamento financeiro antes de começar a decidir qual vestido você vai usar, antes de começar a definir qual o tema do seu casamento, enfim. Antes de tudo isso, primeiramente, planeje o seu financeiro, o quanto você vai gastar, tá bom? Segundo passo, minha voz falhou. Segundo passo, lista de convidados inteligente. Então, primeiro passo, planejamento financeiro. Segundo passo, lista de casamento inteligente. Marcelo, o que é isso? Aqui no meu perfil mesmo, lá na minha bio, tem um link que você clica lá e aí tem jornada de casamento e tem a lista de convidados. Essa ferramenta é para ajudar você a criar a sua lista de convidados da melhor maneira possível. Então, quando você começa a organizar seu casamento, né? Depois de definir o planejamento, a segunda coisa que você precisa fazer é a sua lista de convidados. Então, para você saber quantas pessoas realmente você vai convidar, né? Quantas pessoas vão ser necessárias no seu casamento. Então, quando você começa a fazer a lista, se você não tem um parâmetro ou algo para te conduzir, você vai encher uma lista gigantesca e vai até pensando, nossa, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? Olha tanta gente. Então, quando você pensa de forma inteligente, você consegue filtrar essa lista e realmente ter as pessoas que você ama e que você quer lá no dia do seu casamento. Então, se você ainda não viu esse link lá na minha bio, entra lá, clica no link. Lá a gente tem o jornada de casamento e tem a lista, como você criar a sua lista de casamento de forma econômica, para você conseguir ter o seu casamento com 3.000, gente. Ai meu Deus, vou espirrar. Enfim, então entra lá na minha bio para você ter esse contato. Mas, partindo desse ponto, que você já sabe quanto você vai gastar, é aqui que você define, então, quantos convidados você vai ter no dia do seu casamento. Então, já sabendo quanto você vai gastar, aí você define quantas pessoas você quer no seu casamento e faz a sua lista.
tá? Quando você usa essa ferramenta que eu te falei, que tem lá no link na minha bio, você consegue realmente filtrar, né? E fazer com que a sua lista ela seja já ali uma forma de economia, né? Não se importe muito na hora que você estiver fazendo a sua lista de casamento com o que as outras pessoas vão pensar ou em convidar alguém só para agradar uma pessoa próxima. Não se importe com isso, tá bom? Por quê? Porque geralmente é você e o seu noivo, ou você e sua noiva que vão pagar tudo, né? Ou se você tiver alguém para te ajudar a pagar, ainda assim, não vai ser algo tão grandioso, enfim. Então você precisa ter essa cabeça de que o casamento ele precisa agradar você, que o casamento precisa agradar a pessoa que você ama, o seu noivo ou sua noiva, tá bom? Então na hora de fazer sua lista de casamento, pense dessa forma, pense que a lista de convidados, na lista de convidados precisa ter as pessoas importantes, as pessoas que fazem parte realmente da vida de vocês, tá? Então, se você ainda não viu essa lista, depois da live vai lá, clica no link para você ver a lista que a gente tem lá. Essa ferramenta é incrível para te ajudar a fazer a sua lista de casamento da melhor forma possível. Então, saber planejar bem a sua lista de convidados já te faz economizar muito, como eu já falei, porque você já começa a ter cortes necessários aqui. Então, às vezes a gente acha que nossa, eu preciso convidar fulano, eu preciso convidar ciclano. Na verdade, não necessariamente. E lá, nesse link, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre a lista, então vai te ajudar muito na hora de você fazer a sua lista da melhor forma possível, tá? Então vamos lá. Terceiro passo é o local ideal. Então você já definiu o seu orçamento, já definiu quantas pessoas você quer e fez a sua lista. Agora a gente vai pro local, tá bom? Lembrando que o nosso foco aqui é sempre o casamento ao ar livre, tá bom? Então, pensando no casamento ao ar livre, eu vou citar alguns lugares aqui que você pode fazer o seu casamento de forma econômica, tá bom? Então, o primeiro lugar é um campo, uma chácara, né? Quando a gente pensa nesses lugares, tanto o campo quanto a chácara, a gente precisa entender que alguns imprevistos acontecem, né? Então você precisa focar, quando você for alugar o lugar, você precisa sempre focar que imprevistos podem acontecer. Então o lugar ele precisa ser aberto, precisa ter o campo, precisa ter as árvores e tal, mas ele também precisa ter um lugar, um ambiente um pouco fechado. Não precisa necessariamente ser grande, porque aqui a gente está falando de um casamento intimista, mas precisa ser um lugar coberto que, se houver imprevistos, os seus convidados não vão ficar na mão. Eles vão ter um lugar para ficar, né? Eles vão ficar lá a ver navios tomando chuva. Eu vi um negócio bem legal até no Pinterest esses dias, de um casamento ao ar livre que choveu e continua do mesmo jeito, a cerimônia e tudo na chuva. É bonito nas fotos, fica lindo, é marcante, mas nem todo mundo quer passar por isso. Então, quando você for alugar um lugar, tenha esse feeling de olhar o que tem, o que não tem. E também quando você for escolher o lugar ideal, pense que esse lugar ele precisa ter alguns itens, algumas características que você vai usar na sua decoração. Se você não sabe, no casamento ao ar livre, o mais legal é você usar todo o ambiente ao seu favor. Então, é usar o ambiente que você alugou ou que você emprestou de alguém para a sua decoração, as árvores, as flores, as próprias cadeiras do lugar você pode usar, pode misturar com cadeiras que você alugar, enfim. Você pode usar o próprio espaço, o lugar e coisas do lugar onde você alugou para a sua decoração.
Por quê? Depois eu vou falar aqui o porquê que você pode fazer isso e pode economizar muito com isso e ainda continuar com um casamento lindo. Tá bom? Então, a primeira opção é o campo ou chácara ou fazenda, né? Fazenda geralmente é mais caro. Mas a outra opção que eu coloquei aqui é em casa. Ah, Marcela, você tá de brincadeira com a minha cara? Não, não tô, gente. Realmente em casa. Quando a gente fala de um casamento intimista, que é o que tá em alta agora, que é o que funciona hoje muito bem aqui no Brasil, já funcionava nos Estados Unidos, por exemplo. Peraí, gente, tem alguém me ligando essa hora. Já funcionava nos Estados Unidos e aqui no Brasil não ainda muito, por quê? Porque as pessoas sempre queriam coisas grandes, luxuosas, mesmo sem ter o dinheiro para isso. Mas hoje isso já é muito comum ter um casamento intimista, é muito comum você ter um casamento pequeno, você fazer algo em casa, então é super comum. Então, essa opção é muito charmosa, o casamento em casa, se você não sabe, não conhece. É uma opção muito charmosa, é uma opção super aconchegante e, obviamente, mais barata. É a mais barata que eu podia te indicar aqui, tá? Então, esse tipo de cerimônia traz a sensação de aconchego e uma unicidade no seu casamento. Então, quando você faz uma cerimônia no quintal, ela traz essa sensação de família, de aconchego, de realmente estar todo mundo junto naquele lugar e ambiente por amor a outra pessoa, né? Ah, mas eu não tenho um quintal grande, eu não tenho um espaço tão grande para fazer meu casamento. Você pode pensar nos parentes que você tem que tem esse espaço grande, pensar em alguém que te emprestaria um lugar, enfim. Só não deixe dominar a sua mente o pensamento de que vai ser no quintal que vai ser feito de qualquer jeito. Na verdade, não, pelo contrário. Tudo depende da sua percepção do lugar de onde você vai casar. Então, da percepção de, por exemplo, como dispor a decoração, o que fazer na decoração, colocar lâmpadas, fazer uma recepção bem bonita para receber as pessoas, sabe? Usar realmente da sua criatividade para você ter um casamento econômico, íntimo, lindo, maravilhoso e que você não vai gastar quase nada. Eu digo quase nada porque não tem como não gastar nada, né? Então a gente fala quase nada. 3 mil reais. Nossa, Marcela, você acha que 3 mil reais é quase nada? Não, 3 mil reais é dinheiro, sim. É dinheiro, claro que é. Mas 3 mil reais para se casar hoje é um valor ideal, é um valor que muita gente acha impossível. Mas eu te mostro em todos os meus vídeos que não é impossível e que você consegue fazer sem se descabelar e sem usar o dinheiro que você não tem. Então já começa por aqui, tá bom? É sempre bom ter um plano B, né? Caso aconteçam imprevistos também no quintal, porque pode acontecer imprevistos. Então, se você quiser, alugue uma tenda pro dia do seu casamento ou... são tendas mesmo, né? Pra você evitar chuva ou sol muito forte, aí vai na sua percepção e da época que você casar, né? Algumas épocas você nem vai precisar fazer isso, porque geralmente não chove. Agosto. Dica rápida, agosto. Quarto passo. Ai, gente, peraí, me perdi. Quarto passo. Estilo e tema. Então, vamos voltar tudo. A gente já definiu o nosso planejamento do orçamento, a gente já definiu a quantidade de convidados, já escolhemos o lugar e agora a gente vai escolher o tema. O lugar e o tema andam juntos, não tem como você escolher o lugar, você escolher o tema, e não tem como escolher o tema, você escolher o lugar, né? Mas coloquei separados para que você consiga entender, tá bom? Então todo mundo quer casar, só não sabe como, né? Eu vejo muita gente fazendo casamento sem tema, sem estilo, e aí pega várias coisas e mistura tudo e joga lá no casamento. Geralmente não fica um casamento bonito e não fica um casamento barato. Porque quando você tem um tema para te orientar, para você saber o que você pode e o que você não pode, você economiza muito.
principalmente em 2 temas que eu vou falar aqui para você. E esses 2 temas que eu vou apresentar para você, você consegue 100% ter um casamento lindo e, acima de tudo, com um custo-benefício muito bom. Então, vamos lá. Se você não sabe, né? Esses 2 temas, eu já falei diversas vezes aqui no meu perfil, e eu vou continuar batendo nessa tecla, é o casamento rústico e o casamento vintage. Esses 2 temas são os melhores temas para você que quer ter um casamento maravilhoso, né? E de forma econômica. Por que quando eu falei do lugar, eu falei assim, depois vocês vão entender o porquê que você consegue usar o próprio ambiente na sua decoração. Por quê? Tanto no rústico quanto no vintage você consegue usar todo o ambiente na sua decoração e de forma que fica lindo e maravilhoso. Eu já falei do casamento do Nicholas, eu repeti aqui do Nicholas e da Kayla. Já falei, vou repetir. Gente, eles usaram muitas coisas que tinham no próprio lugar. Eles usaram cadeira, até espreguiçadeira de praia não, de piscina, só que lá era de madeira e colorida, muito bonita. Eles colocaram almofadas e tal. E, gente, ficou maravilhoso. Eles usaram tudo do próprio ambiente e mais um pouco. Mas o casamento deles ficou barato e lindo. Então, dá pra fazer, fica maravilhoso. Principalmente o rústico e o vintage. O rústico, para quem não sabe, você pode usar muita madeira mesmo. Então, madeira verde, as folhagens verdes, que se você não quiser nem usar flor, você pode. Mosquitinho, tudo isso faz parte do rústico e por isso ele sai tão econômico. O vintage, você pode usar coisas que você tem na sua própria casa ou que você tem na casa da sua avó, tipo louça bonita, essas coisas assim. E caixote você pode usar nas 2 decorações, pallet também nas 2 decorações, móveis antigos também nas 2 decorações. Então, assim, você realmente economiza de forma absurda quando você tem um tema para te guiar. E esses 2 temas são os mais econômicos que existem na face dessa terra, tá bom? Porque a gente consegue achar soluções baratas. Às vezes a gente pensa assim, eu vou casar, só que hoje um buffet, por exemplo, para 100 pessoas, eu vou chutar baixo, tá bom? 40 mil reais, chutando baixo. Só que, por que isso acontece? Porque a gente não pensa de forma inteligente, a gente quer gastar tudo, usar tudo e ter tudo. Só que a gente não entende que a gente consegue ter tudo de forma econômica, linda, e que depois não vai te frustrar, né? Porque não adianta a gente ter um casamento lindo e depois ter que ficar pagando isso depois, ou abrir mão da lua de mel para ter o casamento dos sonhos. Acontece, mas eu não te recomendo fazer isso. Porque mais importante do que você ter um casamento cheio de firulas é ter um relacionamento bom, é ter um relacionamento saudável, um relacionamento onde existe companheirismo, onde o dinheiro ele não é a solução, né? Então, no seu casamento mesmo, de relacionamento, o dinheiro ele não pode ser a solução. Então, por que na sua cerimônia o dinheiro ele vai ser a solução dos seus problemas? Quando na verdade é só você pensar de forma inteligente para que você consiga ter a solução dos seus problemas. É por isso que a gente faz tudo isso, para que você entenda. Eu achando que meu notebook é touch aqui, não é. Vamos lá. 5º passo e último e não menos importante: fornecedores e soluções baratas. Então, você já definiu o seu orçamento, já definiu o quanto você quer gastar aqui, né? Em decorações, do buffet, enfim, etc. A gente sabe que, por exemplo, o buffet não é nada barato. E não é nada barato mesmo, né? E é importante, então, você fazer uma pesquisa muito assídua. Daí é deixar realmente a preguiça de lado
deixar a vergonha de lado e fazer uma pesquisa muito assídua dos seus fornecedores, dos fornecedores da sua cidade, tá? E realmente fazer todo o levantamento dos seus fornecedores, das pessoas que tem aí na sua cidade ou de cidades vizinhas. Então, é você realmente fazer todo esse levantamento do quanto essas pessoas cobram na sua cidade e pensar em soluções mais econômicas caso esses valores ultrapassem os 3 mil reais que você tem. Você pensar em soluções mais econômicas, por exemplo, para o buffet. Como, Marcela? Na redução da equipe da cozinha, na redução da equipe de garçons. Só que para isso você precisa planejar muito bem o que vai ser feito no seu casamento, tá? E como isso vai ser feito, né? E o que? E como isso? O que pode substituir? Gente, e o que pode substituir essas pessoas? Então, é você pensar, por exemplo, eu não quero ter muitos garçons andando, porque obviamente isso vai encarecer muito seu buffet. O que você pode fazer para isso? Pode fazer mesa posta, mesa exposta, né? Mesa posta não, mesa exposta. Então você pode fazer uma mesa, por exemplo, de bebidas. E aí você vai ter um garçom só para repor aquelas bebidas. Então, isso é pensar de forma inteligente e usar o seu dinheiro de forma inteligente. Então, algumas pessoas gastam rios e rios de dinheiro porque simplesmente não sentam para planejar e analisar quais soluções você poderia ter no seu casamento. Outra solução muito barata, e agora eu estou falando de decoração, lembrancinha, enfim, é o DIY. O DIY hoje em dia ele está muito em alta, ele já esteve em alta antigamente e hoje está muito mais. Por quê? Por causa, obviamente, do que a gente está vivendo hoje, da situação em que o nosso país vive hoje, né? E na situação de que o mini wedding, que é o casamento intimista, ele está muito em alta. Então, por isso, o DIY ele também está em alta. O casamento intimista, ele traz a sensação de aconchego, de família, de pessoas perto. E o DIY traz esse sentimento, ele transfere esse sentimento de que a noiva e o noivo pararam para fazer aquilo com amor, pararam para colocar tempo e dinheiro nas coisas que eles estão fazendo. Então, o DIY é uma opção super econômica, obviamente, e que você não deve nunca se envergonhar, tá bom? Fazer você mesma aquilo que você porque, calma aí que eu me enrolei. Tudo aquilo que você coloca no seu coração transmite para as pessoas o quanto de amor, o quanto de sentimento você tem pelo aquele evento. Então, por exemplo, na igreja, quando a gente vai fazer um evento, no 20 casais, a minha mãe, ela é a que organiza, então ela vai, ela faz, e tem as irmãs que ajudam ela a fazer. E quando a gente chega, a gente sente um ambiente, sabe, um aconchego, que a pessoa parou para fazer aquilo, para me receber. E é isso, se é isso que você quer que os seus convidados sintam, é uma ótima opção de DIY e vai fazer, obviamente, com que você economize muito dinheiro, tá? Então essa é uma solução, por exemplo, para as decorações e para as lembrancinhas, você mesma fazer. Ai, Marcelo, mas eu não sei fazer nada e não sei o que, né? Gente, fuça o meu perfil aqui, porque tem muitas soluções que qualquer pessoa pode fazer. Eu sou uma pessoa péssima, sou péssima, gente, para fazer coisas com a mão. Eu sou péssima porque eu sou muito desastrada. Mas, pensando em soluções econômicas e fáceis de fazer, eu achei muitas coisas legais, principalmente para lembrancinhas. Então, você pulsa aqui depois no perfil para você achar. São coisas que todo mundo consegue fazer e pode fazer, tá bom? Então, vamos só fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui. O primeiro passo é o planejamento financeiro. Então, fez o planejamento financeiro. Se você não assistiu a outra live, vai lá, assista, porque a gente vai falar só sobre isso. Então, faça o seu planejamento financeiro. Depois,
Deixa eu ver que até me perdi. Depois, a lista de convidado inteligente, que também tem a ferramenta lá no meu perfil, lá no link da minha bio. Entra lá e você pega essa ferramenta. Então, faz a sua lista de convidados inteligente. Depois você definiu a quantidade de convidados, você define o local onde você quer e o tema, que eles andam juntos, como eu já falei. Então define o tema e o local para você fazer o seu casamento. Pense de forma inteligente, pelo amor de Deus, em como você pode usar aquilo na sua decoração, em como você pode usar aquilo para economizar na decoração. E por último, não menos importante, são os fornecedores e as soluções baratas que você pode fazer para substituí-los em algumas situações, tá bom? Então, eu tenho certeza que essa live vai ajudar muito você que não sabe nem por onde começar e você que já está organizando seu casamento também, tá bom? Depois a gente vai disponibilizar a live aqui no perfil, mas, de certa forma, se você achar que essa live vai ajudar outra pessoa, compartilhe com ela, envie depois quando a gente carregar aqui. Também, se você chegou depois, assista desde o começo, porque eu tenho certeza absoluta que essa live vai te ajudar muito e você vai ter um crescimento que nem você consegue imaginar, tá bom? Então, eu espero você aqui na próxima live. Sábado que vem tem outra live. Eu tenho certeza que também vai te ajudar na organização do seu casamento, tá bom? E aqui a gente continua com todas as nossas dicas de como você casar com 3 mil reais e ter um casamento lindo e maravilhoso, tá bom? Grande beijo, obrigado por ter me acompanhado, até sábado que vem. Agora vamos encerrar.